Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BH Podcast e hoje nós vamos falar sobre saúde e qualidade de vida. E antes de apresentar a nossa convidada, que vai trazer um tema aqui muito útil para o seu dia a dia, seja ele pessoal ou profissional, eu quero deixar um recado para você. Você sabia que você também pode ativar o seu podcast? É isso mesmo. Aqui no estúdio RVL, você pode ativar o seu podcast com toda a estrutura pronta para você chegar e gravar. Entre em contato com a nossa equipe através do Instagram, @EstúdioRVL e conheça nossa estrutura. Vamos lá, voltando aqui para a nossa convidada de hoje, que a gente vai abordar o tema de saúde e qualidade de vida. Eu gostaria de agradecer a presença da doutora Camila. Eu que Seja bem- agradeço. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada. É um prazer hoje estar falando com você para levar mais saúde, mais qualidade de vida para o seu dia a dia, tanto em casa quanto no trabalho, e viver melhor a partir disso. Excelente. Eu estou aqui com a Camila Sartori, especialista em neurociência e comportamento humano, diretora da empresa Grupo Posturar e atua há 18 anos em programas de saúde e qualidade de vida no trabalho em empresas de todo o Brasil. Que É isso ótimo, mesmo. Camila, te receber aqui para a gente falar de um tema tão importante que é saúde e qualidade de vida. Isso. A saúde, gente, a qualidade de vida é assim, quanto mais você tem consciência e clareza sobre ela, você consegue entender a importância e começa a praticar isso. E a saúde é uma área extremamente ampla, sabe? Por exemplo, nós temos a saúde física, que é o do nosso corpo, né? O que nos movimenta, o que faz a gente realizar nossas coisas. Tem a saúde mental e emocional, que é justamente a gente pensar, sentir e, a partir disso, agir, ter comportamentos relacionados a essa área. E ainda existe a saúde financeira. Quem está com problema financeiro sabe disso, perde o sono, não perde? Exatamente. E a saúde espiritual, que é uma área extremamente moderna e atual, que é a sua relação com o seu Deus, este alimenta a alma. E existe ainda a saúde intelectual, que é o nosso conhecimento. Quanto mais a gente adquire, melhor a gente fica. Então, percebe que essa área é muito ampla. E sabe o que é legal? A pessoa não se sentir pressionada e nem criar uma autocobrança de que, ai meu Deus, eu não estou fazendo isso tudo para minha saúde. Se fizer um pouco por dia, pouca coisa, se dedicar um pequeno tempo, já vai se sentindo melhor em todas essas áreas. Muito bom, Camila. E já para a gente entender aqui, né, o contexto, nós estamos no BH Podcast. Eu vi que você tem mais de 16 anos de experiência e o início da empresa foi em São Paulo. Me conta mais como foi essa trajetória, né, de como você chegou até a abrir o Grupo Posturar e como vocês estão aqui em Belo Horizonte. Como funciona se a empresa quiser contratar a sua empresa? Bora lá. Vamos começar do começo? Eu vim de Ipatinga e fui para São Paulo e lá abri o Grupo Posturar e iniciei na área de ergonomia e depois vendo a necessidade das empresas, nós fomos ampliando os serviços para quick massage, ginástica laboral, psicólogo, nutricionista. E como eu fui criando uma equipe muito boa, fui enxergando a necessidade de estudar e aí comecei a entrar mais na área de liderança e gestão de pessoas e acabei me especializando na neurociência, que é uma área que eu aplico hoje consideravelmente em programas de saúde mental no trabalho, em palestras para empresas, para levar justamente essa consciência, essa clareza, esse entendimento e fazer com que as pessoas queiram aplicar no dia a dia. Porque uma coisa é ouvir falar de saúde, outra coisa é ativar em você essa saúde. Muito bom. Quando a gente fala de saúde, você já falou muito bem no início aqui do nosso podcast, que é um tema muito amplo, né? Sim. O que você vê que hoje é o principal desafio das pessoas em um cenário assim, pós-pandemia, principalmente em relação ao trabalho? Tá. Eu acho que em relação a tudo que a gente viveu, existe um foco muito grande na área de saúde mental e emocional. A própria estatística ela já te mostra isso. Por exemplo, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. São, em média, 18 milhões de pessoas sentindo, sofrendo, passando pela ansiedade. Existem os casos de depressão, em média, 11 milhões de pessoas com depressão no Brasil. E existem os casos de estresse, né, que é, em média, 30% da população trabalhadora. E agora
com essa nova classificação, ainda vem o burnout, que é esse esgotamento mental absurdo, que mesmo que a pessoa tire férias, mesmo que ela durma, mesmo que ela descanse, ela continua se sentindo cansada. Além disso, ainda existe uma área que eu gosto mais e me especializei também, que é a ergonomia, que é justamente se atentar para o corpo, para a postura, para os ajustes de mobiliário durante o trabalho. Entendi. Olha só que tema interessante, né? Quantas pessoas estão em home office, quantas pessoas estão em casa, às vezes trabalhando. Como que a pessoa identifica se ela tem uma postura, uma ergonomia correta no ambiente de trabalho, seja em home office ou no ambiente de trabalho dentro da empresa mesmo? Olha, é muito legal a pessoa perceber que ninguém é robô, tá? A pessoa senta, às vezes torta, ai meu Deus, tá errada. Não, gente. O corpo pede movimento mesmo. Só que lembrar, cara, assim que eu lembrar, eu tenho que voltar para a melhor postura para que eu não sinta, no final do dia, aquela dor na lombar que incomoda, a fisgada no pescoço, formigamento na ponta do dedo, que veio aí provavelmente da região do pescoço. Então ela começa a perceber muitas vezes esses sintomas e não procura ajuda e não procura correção. E aí isso pode se agravar, tá? Para quadros de Lerdort, para hérnia de disco. Então, em casa, muitas vezes você não está com o mobiliário adequado ou não está prestando atenção no próprio corpo. Porque tem tantos afazeres, né? Você preocupa em relatório da empresa, você preocupa com o filho, com a casa, com a comida e esquece do próprio corpo, sabe? Então, eu sempre falo para as pessoas, a gente faz lá a avaliação ergonômica online com colaboradores de empresa. Eu sempre falo, cara, presta atenção, pelo menos uma vez, duas vezes de manhã, uma vez, duas vezes à tarde, como está meu corpo? Como está meu corpo em relação a esse posto que eu estou utilizando e o que eu posso fazer para melhorar? E às vezes, gente, são coisas simples, sabe? Por exemplo, às vezes você está trabalhando numa cadeira que não tem acolchoamento, aquela cadeira de sala de jantar, aquela cadeira de barzinho que está dura, e isso faz sentir muito o nervo ciático. Não sei se você já ouviu falar, mas Explica pra gente o que que é esse nervo ciático, porque ai, às vezes a gente menino, ouve falar, né? Mas né? ninguém sabe. Ó, ele sai da coluna lombar, essa última coluninha aqui antes do bumbum, desce bem no meio do bumbum, passa na perna toda, vai até no pé. E quando comprime esse nervo, é muito comum sentir fisgada no bumbum, queimação na perna, formigamento na ponta dos pés. Um dos motivos, gente, presta atenção, homem, carteira no bolso. Aquele lado da carteira está comprimindo esse nervo ciático. Olha uma coisa que se faz muito em casa, no home office, sentar só na beiradinha da cadeira. Você tá com a carteira no bolso? Olha lá, tô falando. Tirei a carteira do bolso, olha só. Tô Já falando. aprendi. Sentar na beiradinha da cadeira, comprime o nervo ciático. Mulher tem muito hábito de sentar numa perna só. Cruza a perna Sim. e senta em cima de uma só. Joga mais peso para um lado do que para o outro, começa a comprimir esse nervo. Então, às vezes, são pequenos hábitos, pequenos vícios que você assume no dia a dia, que eliminando vai também reduzir esse desconforto e fazer com que trabalhe melhor. Muito bom. Você comentou sobre a postura, né? Ficar atento ou ficar atenta. É exatamente aquele momento onde a gente olha o ombro, a postura aqui ajusta, É, né? Porque é muito comum, eu vejo principalmente as pessoas que, mexendo no computador, se curvam um pouco, é. né? Essa parte do ombro. E como que a pessoa pode ficar mais atenta a essa postura e corrigir ela? Existem duas posturas habituais, que é você começa a trabalhar às 8 horas retinho, dá 3 da tarde você está deitado na mesa, que é a posição que a gente chama de banana. E existe uma segunda posição que é você escorregar na cadeira. E quando você escorrega na cadeira, o peso do corpo, gente, está caindo justamente na coluna lombar. Então, lembra, o melhor lugar para sentar é em cima do bumbum, em cima dos ossinhos do bumbum. Escorreguei, tô lá. Lembrei, volta a sentar em cima do bumbum. Agora, existe uma coisa que cria muita consciência corporal, que é você usar a almofadinha que você tem na sala de TV mesmo, coloca na sua região lombar. Além dela gerar um apoio na lombar, quando você deitar para frente, opa, eu não estou sentindo a almofadinha. Então, ela me faz querer voltar a usar o encosto novamente. Então, essa é uma maneira simples de criar essa consciência e receber o corpo de uma maneira mais confortável. Excelente, eu achei o máximo essa visão de criar uma consciência, porque a pessoa se atentar, né, ao próprio corpo, ao próprio Isso, bem-estar, porque às vezes a gente está muito ligado e criando uma consciência do trabalho. E isso. esse foco acaba deixando de lado esse cuidado, autocuidado com o corpo. É. E como que os profissionais, né, os seus pacientes que procuram a sua empresa chegam até você? Por quê? Na maioria das vezes a gente só percebe que a gente precisa buscar um profissional quando a gente já sentiu uma dor muito forte ou quando já está muito desconfortável.
né? Quais são as situações que você já recebeu, as mais comuns, e qual a solução para não esperar chegar no extremo? Tá. Então, no Grupo Posturar, nós atendemos empresas. Então, normalmente, são as empresas que nos procuram, porque sabem que seus colaboradores estão passando por alguma situação. E aí entra a importância da gestão e saúde do trabalhador, que são justamente números que te mostram, tem alguma coisa errada aqui dentro. Por exemplo, a empresa que está tendo muito afastamento por problemas de coluna. A empresa está recebendo muito atestados médicos por pessoas que estão com problemas no ombro, por pessoas que estão com depressão, por pessoas que estão com ansiedade. Então a empresa começa a enxergar esses números e ela fala: opa, peraí, eu preciso ajudar essas pessoas porque elas estão num sofrimento humano, mas também preciso me ajudar. Porque para uma empresa, gente, é muito custo. Você ter Total. uma pessoa que faltou hoje é custo? Sim, é menos uma mão de obra. Para uma pessoa que apresentou um atestado de 2 dias, 5 dias, 10 dias, é custo, né? Ela continua a pagar uma pessoa que não está indo lá executar o trabalho. E depois que ela se afasta pela Previdência, tem todos os problemas no retorno, que é reajustar essa pessoa, recolocar num local que seja tranquilo para ela. E muitas vezes ela volta com alguma restrição médica. Ah, não pode pegar peso. Não pode fazer movimento repetitivo, não pode ficar sentada por muito tempo. Então a empresa fala: meu Deus, onde que eu vou colocar essa pessoa? Porque o trabalho aqui é assim, né? Casos de processos judiciais que as empresas enfrentam. Então, todos esses itens levam uma empresa, além da própria legislação, que existe uma legislação própria para a área de ergonomia, levam a empresa a nos procurar para mostrar: Camila, estou com este quadro, o que devo fazer para reduzi-lo ou eliminá-lo? E, além da parte da ergonomia, hoje está comum nas empresas as pessoas estarem com baixíssimo engajamento, quer dizer, pouca participação, fazendo só o basicão mesmo e vamos embora, pouca sensação de pertencimento. É como se ela estivesse num lugar e não se sentisse que ela faz parte ali, que ela tem importância ali. E isso começa a fazer com que as pessoas peçam demissão. Cara, eu vou sair, mesmo que eu não tenha outra coisa em vista, isso aqui não dá mais para mim. E um caso agravante hoje que a gente começou é burnout mesmo, né? Tanto cansaço ao ponto de não conseguir raciocinar mais, não gerar ideias mais, não ter mais criatividade, não socializar com as pessoas dentro do trabalho. Ontem eu falei disso, sabe? Sobre a saúde social. Sabe o que é isso? Saúde social é você criar laços saudáveis, se sentir próximo das Legal. pessoas. E para isso precisa de um programa mesmo. Principalmente a pandemia nos isolou tanto, né? Sim, E agora fazer as pessoas se aproximarem novamente, vale muito cuidar dessa área. E para isso, olha coisas básicas que as pessoas precisam sentir para ela ter essa importância, criar essa proximidade. Ela precisa perceber o apoio, né? Eu recebo que legal. apoio, eu recebo ajuda quando eu peço. Não é cada um no seu setor e se vira, tá? É reconhecimento. Eu Reconhecimento. recebo o elogio. Eu tenho um feedback positivo de algo que eu realizei. Eu não levo só pancada, sabe? Porque tem gente que só leva pancada, pô, fiz errado, fiz errado. Mas quando faz certo, ninguém Não vem, tem. né? E isso nos preenche, sabe? Além disso, entra aí o afeto, que é você ter relações de carinho, de admiração, de perceber que vale a pena estar com o outro. Aí você fala assim: ah, Camila, mas empresa não tem disso, empresa é pago para trabalhar. Cara, ninguém larga uma saúde em casa e só vai com outra, né? Sim. Não existe isso de separar a vida pessoal da profissional. Nós somos um todo, né? Integral e integrado. Então nós carregamos isso onde quer que a gente vá. Muito bom. Eu achei excelente isso que você falou. Nós somos um todo. E muitas Isso. pessoas, às vezes, levam em consideração que, nossa, eu vou dividir minha vida pessoal da profissional, como se ela fosse deixar todos os problemas ou É. desafios em casa e ir para o trabalho. E eu achei bem interessante, porque então o grupo posturar, vocês não trabalham apenas com a parte direta ali do profissional, nutricionista ou fisioterapeuta, mas também nessa parte de orientação. Sim, existem diversos tipos de orientações e elas podem ser aplicadas de diversas maneiras. Por exemplo, podem existir palestras, rodas de conversa, dinâmicas de grupo, pode ter o atendimento individual, mas eu percebo a necessidade também das atividades em grupo, porque quando a gente conhece um pouco a mais de quem está do nosso lado, isso cria essa relação. Por exemplo, muita gente trabalha uma do lado da outra, 5 anos, 10 anos, não sabe que aquela pessoa tem filho, não sabe que ela pratica um esporte, não sabe uma outra atividade que ela gosta de realizar. E quando você sabe disso, cria essa facilidade em comunicação,
cria empatia, né? Cria percepção de valor. Então, a gente trabalha sempre individual e em grupo para que exista essa relação. Você sabe que muito se fala sobre cultura da empresa. E cultura da empresa, gente, vou te explicar assim de um jeito simples. É assim, o jeito que ela age, o jeito que ela pensa. Quais são seus valores? Às vezes, isso é dito e escrito, então é explícito. Às vezes é implícito. Ninguém precisou dizer, ninguém precisou falar, mas sabe-se que ali funciona assim. E Tá? acontece, né? E essa cultura pode ser não muito boa, ou pode ser uma cultura já fortalecida, onde existem valores, por exemplo, de como lidar com diferenças, de como ter mais tolerância com o outro. Já outras empresas vem a zoação, vem as brincadeiras sem sentido, vem a agressividade, e aí você percebe que os valores não estão tão fundamentados. Entendi. Então é muito importante que principalmente os gestores fiquem atentos a esse comportamento. E Camila, qual o contato, né? Como os gestores e empresas podem entrar em contato com o grupo Posturar para receber uma orientação de um profissional qualificado? Gente, vocês podem entrar em contato com a gente pelas redes sociais ou pelo nosso e-mail. Pelas redes sociais, nós estamos no @Grupo Posturar, no LinkedIn e no TikTok também. Nós estamos como Camila Sartori, porque são áreas que a gente é mais pessoa com pessoa, né? No YouTube também é Grupo Posturar, onde vocês conseguem visualizar lá muitas coisas sobre o nosso trabalho, e dicas, e orientações, e discussões sobre essa área. Muito bom. Então, para o gestor que tiver interesse em saber mais sobre a empresa, ele já pode entrar em contato. E agora, como que funciona esse processo? Quem normalmente entra em contato com o grupo Posturar para encaminhar essas ações na empresa? Tá. Várias áreas da empresa são responsáveis pela saúde e qualidade de vida. Normalmente, quem entra em contato, se preocupa mais com foco nisso, ou é o setor de segurança do trabalho, ou é o setor de saúde do trabalho, ou ainda a área de recursos humanos. Tá? Vamos imaginar que uma empresa, o RH, ficou responsável por cuidar dos programas de qualidade de vida. Então, ele que nos busca, nos relata o problema e a gente discute as soluções, cria esse alinhamento para gerar um resultado satisfatório. Sabe o que acontece? Às vezes a pessoa busca, mas aquele alinhamento não foi legal e entregou um trabalho que não gerou resultado. Essa é a minha preocupação. Que antes de você conquistar o cliente, você tem que ali entregar o que foi proposto e trazer esse resultado, que é justamente a saúde. Agora, existe uma coisa legal que você falou sobre liderança, que é assim, muita gente hoje fica falando, o líder deve ser isso, o líder não deve ser aquilo. Mas quem está olhando para o líder? Né? Interessante, verdade. E eu comecei a perceber que os líderes estavam adoecendo muito. Por isso eu criei um treinamento dentro das empresas, que é liderança com saúde mental. O que significa isso? Cuidar da saúde mental do líder e para que depois também ele consiga aplicar isso junto ao seu time. Tá? Então, ele é visto como uma pessoa, como um ser humano, que tem suas limitações também. Então, ele é apoiado nisso e aí ele se fortalece para ele conseguir cuidar do seu time. Muito bom. Então, o líder também precisa dessa atenção, né? Opa, Principalmente para ele repassar para a equipe dele, porque ele super. é o exemplo. Exatamente. Vamos imaginar que chegou uma pessoa chorando, chegou uma pessoa reclamando, chegou uma pessoa com fofoca, com mentira, com intriga. Acontece, né, gente? Em todos os Acontece, né? lugares. Qual o posicionamento dessa pessoa, sabe? Como ele deve lidar com isso para que isso não gere problemas, tanto para as pessoas quanto para o trabalho. Muito bom. Você, gestor, então, você, colaborador de uma empresa que está assistindo esse podcast, já pode deixar essa dica para a área responsável na sua empresa, que a Camila acabou de citar, né? E o mais interessante é que quando o líder também passa por essa experiência, ele tem a abertura para também aplicar essa experiência para os seus colaboradores. E Isso. agora há pouco a gente falou sobre ansiedade, burnout, né? Eu queria que você abordasse um pouco mais sobre esses temas, por quê? Às vezes a empresa foca muito na ergonomia ali, no físico, né, nos móveis, mas como que tá essa situação atual no Brasil da saúde mental, nas empresas e as pessoas? A saúde mental, claro que melhorou, mas ainda é um tabu, né, gente? Muita gente tem medo de falar que está passando por uma situação, com medo de ser demitido, com medo de ser recriminado, com medo de ser inferiorizado. E é importante entender, a gente não é só corpo, né? A nossa base é a mente. E eu vou te explicar uma coisa que você vai entender bem, você também vai entender, sobre a nossa linha do tempo. Muita gente não está presa no passado.
Ai, meu Deus, eu queria que voltasse antes da pandemia. Nossa. Cara, eu separei. Nossa, eu queria voltar naquele trabalho de 5 anos atrás. E isso é normal, a gente visitar o passado. O que não é bom é você morar no passado. É o morar no passado que muitas vezes gera vários quadros de depressão, né? Que é esse sofrimento por algo que já passou e não consegue sair desse sofrimento. E isso começa a gerar muitos pensamentos ruins, perturbadores. E todos esses pensamentos vêm a ansiedade, vem a taquicardia, vem a tristeza profunda. Existe um outro caso que muita gente olha demais para o futuro. E olhar demais para o futuro é o que a gente conhece como ansiedade. Ai, meu Deus, e se eu for demitido? E se fulano me trair? E se? Então é antecipar um sofrimento, algo que nem aconteceu, que provavelmente nem vai acontecer, mas a pessoa está ali sofrendo por aquilo. E ansiedade, gente, é algo normal, tá bom? Todo mundo sente ansiedade. Por exemplo, ansiedade por um encontro de um namoro, ansiedade para chegar o dia de uma festa, ansiedade para uma reunião, é normal. O que é ruim é a síndrome da ansiedade, que aí sim é uma doença instalada, onde a pessoa não consegue exercer suas atividades normais do dia a dia, porque ela está sempre nessa ansiedade, que gera, né, aquele aperto no peito, a falta de ar, a mente embaralhada. E existe ainda o nosso presente. Pessoas que exercem o presente com muita intensidade, que eu vou te explicar, que é algo que acontece muito. Além da pessoa estar no telefone, ela está vendo um e-mail ao mesmo tempo. Além dela estar digitando no WhatsApp, ela está conversando com um amigo que ela chamou para jantar, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Sabe qual a sensação que dá? No final do dia, você tem a sensação assim, cara, eu fiz e não fiz nada. Dá um vazio. Como se não fosse produtivo. E exatamente, fala assim, cara, o que está acontecendo? Que eu estou fazendo um monte de coisa e nada está acabando, nada está finalizando. Isso é o conhecido estresse, é o exagero do hoje. Então, assim, eu vou te dar uma sugestão, e é claro, gente, que cada situação exige um tratamento, uma busca diferente. E eu não estou diminuindo o sofrimento de ninguém, tá? Porque muita gente fala assim, mas você não entende. Realmente, eu não entendo. Só entende quem vive, tá? Mas existem coisas que podem aliviar. Por exemplo, quem vive muito do passado, nessa questão da depressão, tentar focar um pouco menos naquilo, porque, gente, é uma realidade, não vai voltar mais. Tá? Aquilo não vai voltar mais. E quando eu escolho viver o agora, tá? Eu começo a me alimentar de coisas que são possíveis e não o impossível de retornar ao passado. E o e se do futuro, que é essa ansiedade extrema, logicamente pensar o amanhã a quem pertence, a gente sabe. Pertence a Deus, não é? Eu Verdade. posso criar diversos planejamentos, e é comum mesmo planejar, mas tudo pode mudar. Então, quando a gente percebe que a vida envolve essa flexibilidade, essa mudança, e deixar as coisas correrem um pouco mais livres, reduz um pouco essa ansiedade. Tá? E o hoje, né, se limitar um pouco, gente, ao que o mundo nos pressiona a fazer. Porque o mundo quer mesmo que a gente saiba tudo, que a gente esteja em todas as redes, que a gente curta tudo, que a gente compartilhe tudo. Mas é falar, pera, existe o meu limite. A partir daqui você não vai passar. Eu quero curtir o dia de hoje. Então, quando estiver conversando com o filho, cara, eu tô prestando atenção nele contando aquela historinha, Legal. sabe? Cara, eu tô assistindo uma palestra, larga o WhatsApp, eu quero absorver aquilo que eu tô vendo. Tá? Convidou alguém para jantar para um café, cara, é um momento que você tem de oportunidade com aquela pessoa. Então, se alimenta do que está vindo, uma coisa por vez. E aí começa a te dar uma sensação melhor. Agora, se percebeu a necessidade de buscar ajuda médica, busque mesmo, tá? Não sinta com vergonha, nem Excelente. limitado a fazê-lo. Muito bom. Quando a gente percebe essa necessidade, normalmente é muito bom a pessoa dar esse passo e não ter essa resistência, né? Que tem muita gente que considera, não, isso é coisa da minha cabeça. Você já ouviu muitos casos como esse de pessoas que adiaram buscar uma ajuda médica por conta de achar que não era necessário ainda? Ah, com certeza. Como existe o contrário também. Às vezes a pessoa está sentindo uma ansiedade que é normal do dia a dia, ela já se acha doente. E É às vezes mesmo. não é. E pessoas que deixam passar até que chegue num momento extremo. E isso é o que acontece com o burnout. Chegou no momento extremo, acumulou demais. Tá? E nessas questões, é muito interessante. Eu dou uma palestra, sabe, que chama Como Descansar Sem Culpa.
E Interessante. Qual que é o parece que você nome? fala assim, como descansar sem culpa. E Excelente. parece assim, cara, isso é óbvio, eu tenho que descansar. Mas não, tem gente que deita no sofá, tá se sentindo culpada por estar num momento de descanso e quer levantar para ver o e-mail. Tá? Ah, tem gente que tá sentado numa pracinha gostoso, mas tá conferindo alguma coisa do trabalho. Ai, eu tenho que arrumar alguma coisa pra fazer, eu tenho que limpar a casa. Por quê? Porque não está aceitando ficar um pouco parado, né? Que Porque o é descanso necessário. parar, gente. É realmente ficar à toa mesmo. Às vezes é ver uma bobeira, às vezes é dormir, às vezes é ouvir uma música que gosta, às vezes é ler um livro. Então, se livrar muitas vezes dessa culpa de que tenho que sempre estar atualizado, tenho que estar sempre fazendo, tenho que estar sempre produzindo. Produtividade não é carga horária, não é estar fazendo o tempo inteiro. Produtividade é estar me entregando com qualidade, né? E as pessoas que não estão dormindo bem, com essa qualidade do sono ruim, ela não está conseguindo entregar isso. Tá? Então vale a Totalmente. pena pausar, descansar, dormir, tem que fazer. Excelente. A gente falou sobre vários temas aqui, né? Depois eu quero que você até explique o detalhe de quem. Aliás, agora mesmo, me explica o detalhe sobre o burnout. Correto a pronúncia é essa? Sim, Então, como que a pessoa identifica se ela está vivendo um excesso de informações, esse peso, essa culpa de o tempo todo ter que preocupar com algo? é. Você sabe que eu tive, vou contar uma história pessoal aqui. Eu acho que foi há uns 7 anos atrás, mais ou menos. Eu estava trabalhando muito, me envolvia demais com o trabalho. Acordava 5 da manhã e trabalhava até 10 da noite. Minha vida era trabalhar. E eu tive 2 ataques de pânico, né? Que é uma sensação muito ruim. A sensação que abriu um buraco negro na sua frente e que a morte chegou. É essa sensação. E ali eu percebi, meu Deus, está demais. Eu vou ter que reduzir, né? Você sente a falta de ar, você sente o aperto do peito, parece que você vai ter um infarto, sabe? E aí você tem que buscar ajuda médica, porque o médico cria esse diagnóstico. Porque as doenças mentais, as alterações mentais, muitos sintomas estão relacionados um com o outro. Então, às vezes, confunde mesmo o que é o quê. Mas a gente percebe que o burnout é, já se tornou explosivo demais, agressivo demais, não suporta nenhuma diferença mais. Se surgiu alguma eventualidade que não estava acostumado no trabalho, ele já se irrita com aquela situação. Não tem o mesmo tipo de rendimento de antes, porque prejudicou a memória, prejudicou o raciocínio. Você já vê a tristeza profunda, porque não há mais prazer em estar ali. Muitas vezes a pessoa muda de emprego, só que não percebe que não é a mudança de empresa, está dentro dela, né? Então, assim, não há um quadro específico, porque há muitas misturas, mas você percebe que sim, mesmo tentando descansar, mesmo tirando férias, mesmo tirando um dia de folga, continua o cansaço extremo, a dor no corpo extrema, a irritabilidade, a dificuldade de desenvolver um raciocínio, e aí é bom buscar ajuda. Nas empresas, a gente faz essas palestras, essas rodas de conversa, essas dinâmicas, e muitas vezes as pessoas me procuram, né, em particular, Camila, eu tenho passado exatamente por isso, e como você tem me auxiliado a me entender primeiro. Porque tem gente que brinca com a palavra autoconhecimento, né? Acho que é bobeira. Mas se eu não parar para olhar para dentro e só olhar para fora, e aí que essas doenças começam a se instalar, tá? Entendi. Então, nesse momento que a pessoa passa por uma situação como essa, a gente falou muito aqui sobre saúde pessoal, mas isso vai gerar um impacto direto no trabalho, porque a produtividade, o rendimento ali no dia a dia, a própria pessoa pode se frustrar, mas é claro, impactar também a empresa que ela trabalha. Como que funciona quando a empresa tem uma visão preventiva, né, que ela não vai aguardar esse processo? Quais são os impactos diretos de ter esse acompanhamento de uma empresa como o Grupo Posturar? Sim. Agir na prevenção, gente, é sempre, sempre a melhor situação. Porque depois que a bomba estourou, aí você tem que ficar recolhendo aqueles retalhos. Então, agir na prevenção é assim. Necessariamente, eu não tenho que ter pessoas doentes aqui para eu me preocupar com elas. Se elas são pessoas, elas pensam, elas têm emoções e elas têm comportamentos. Muito bom. Então, só de saber isso, eu já enxergo. Precisa ter um bate-papo aqui. Precisa de uma atividade física aqui. Precisa ensinar um pouco mais as pessoas a comerem melhor. Você sabe que a gente tem uma oficina na empresa que chama Oficina de Alimentos para a Saúde Mental, onde a nutricionista ensina, né, substâncias, alimentos, ingredientes que você misturar no seu dia a dia te faz sentir melhor, porque libera neurotransmissores. Por exemplo, comer comidas que têm triptofano ajuda na produção da serotonina,
que dá essa sensação do bem-estar, do prazer. Então, cara, se eu posso comer um mel de manhã sabendo que ele tem triptofano, por que não vou fazê-lo, né? E às vezes nem todo mundo tem essa informação. E quando a empresa se proporciona isso para o colaborador, ela está pensando nele, no bem-estar dele, não só na doença em si. Ela está pensando, ok, ele não está doente, mas ele está se sentindo bem. É esse o foco da prevenção e, claro, evitar custos no futuro que são muito piores, muito mais caros, muito mais sofridos do que agir nessa prevenção. Muito bom. E você falou sobre nutricionista, né? Sobre essa ação que o grupo Posturar também proporciona para as empresas que são clientes. Como que a nutrição influencia diretamente no dia a dia das pessoas? A gente ouve falar muito sobre nutrição, várias dicas, mas deixa algumas dicas para a gente que são dicas Tá, aplicadas no dia a dia, né, dos seus sim. clientes. Vamos lá. Gente, comer é bom, não é? A gente nasce comendo, tá triste, come, tá feliz, come, tá sozinho, come, tá com os outros, come. Comer é bom, sempre bom. E eu, assim, eu não sou nutricionista, mas vejo a nutricionista da empresa falar que, assim, claro que a gente não precisa ser 8 ou 80, sabe? Nem é restringir tudo e nem é comer de tudo. É ter um equilíbrio mesmo. Então, se você percebe isso, cara, eu sou um representante comercial, almoço na rua com frequência, né? Ah, eu como dentro da empresa, eu levo marmita de casa. O que eu posso ajustar para ter uma vida melhor? Porque é uma realidade e não é, gordofobia. A obesidade é uma doença que pode trazer diversas outras doenças, como, por exemplo, o infarto, o acidente vascular, a trombose, a hipertensão arterial. Então, assim, não é inferiorizando e nem limitando, mas devo olhar para ela de uma maneira mais séria, né? Cuidar mais dessa área, para evitar esses outros problemas. Né? Ah, é uma pessoa hipertensa, é uma pessoa diabética, né? Que está trabalhando. Então, como eu posso olhar isso de uma maneira melhor? Por isso, quando a gente leva um nutricionista na empresa, nem sempre é pensando só em perda de peso. É também ganho de massa muscular. À medida que a gente vai envelhecendo, a nossa massa ela vai reduzindo, vai perdendo essa força, né? Para nos sustentar. Ah, é para lidar com pessoas que estão com diabetes? É para lidar com pessoas que estão com alteração do sono? Né? É para lidar com pessoas que estão com pressão alta. Então, esse é o objetivo: chegar lá e pegar esses grupos e trabalhar com a saúde envolvendo a parte nutricional. Muito bom. Então, quando a gente fala aqui sobre nutrição, saúde mental, existem outras soluções também que podem proporcionar uma qualidade de vida para os colaboradores de uma empresa. Eu vi que você comentou sobre Quick Massage, correto? Isso. Tá certa a pronúncia? Tá. O que é Quick Massage e como ela é Menina, aplicada no dia a dia de uma empresa, né? é um milagre na nossa vida. Quem não quer massagem, não é? Massagem é bom demais. A Quick Massage na empresa é você levar a cadeira específica mesmo de quick massage, aquela que a gente coloca o rosto assim nela, e o massoterapeuta aplica técnicas que podem envolver o shiatsu, envolver outras técnicas para aliviar a tensão muscular. É um momento que ele tem de descanso, é um momento que ele tem de alívio mesmo de dores que já estão instaladas. E parece bobeira, gente, mas são 15 minutos que você fala, cara, 15 minutos que salvou, sabe, o meu Renovam. dia, renova a energia, você levanta outra pessoa. Então, tem empresa que leva a massagem para um evento, ou tem o programa mesmo, leva toda semana, todo mês. E além de proporcionar esse bem-estar, cara, o cara fica muito satisfeito com a empresa. Porque a empresa não é obrigada a fazer isso para o trabalhador, mas se ela faz, ele fala, cara, ela está cuidando de mim, né? Ela está vendo meu valor aqui dentro. E isso motiva a querer trabalhar melhor também. Excelente, Camila. E você comentou bem no início aqui do nosso episódio sobre saúde física, mental e espiritual. Como que esse contexto é aplicado dentro da empresa? Tá. Olha, nem sempre, gente, a empresa consegue aplicar todos os programas existentes e nem sempre ela realmente precisa. Então, a primeira coisa que a gente faz é entender que realmente está precisando. Mas a saúde integral, integrada, é justamente linkar esses itens com ações mesmo. Por exemplo, a saúde física. Como eu faço com que esse corpo fique melhor dentro da empresa? Isso entra a ginástica laboral, aquele alongamento que faz para poder trabalhar. Isso entra a yoga, que gera uma flexibilidade, que reduz a dor. Isso entra, sim, um programa de fortalecimento muscular na empresa, sim. E a saúde mental e emocional entra com um programa específico de conversas claras, diretas, objetivas, leves,
sabe? No pesando na pessoa e fazendo ela se sentir culpada. Essa saúde espiritual é a pessoa entender. Você sabe que essa saúde ela é na vertical. Na vertical é você diretamente com Deus. Então você pode conversar com ele a hora que você quiser. E parece que isso é tão subjetivo, mas não é. A neurociência estuda, e isso mostra, através de exames mesmo, com a ressonância magnética, que existe um ponto de Deus no nosso cérebro. Você sabia disso? Não sabia Quando disso. você ora, quando você medita, quando você reza, quando você pensa em você mesmo, ativa essa região temporal, que é a lateral da cabeça aqui, e faz liberar substâncias que geram bem-estar, calma, satisfação. Então, é uma saúde que faz sentido? Total sentido, né? Total. A saúde social que a gente falou, um programa de aproximação das pessoas, que elas se reconheçam mais, se admirem mais, comuniquem melhor. Então, para todas essas áreas da saúde, existem atividades, e essas atividades podem estar mescladas, intercaladas, e proporcionar esse bem-estar. E a gente vai acompanhando, que eu acho uma parte importante, acompanhando numericamente a redução daqueles problemas que a gente relatou. Então, eu implantei um programa e percebi, reduziu o afastamento, Muito reduziu o bom. atestado, reduziu falta, está funcionando. Então, temos que continuar agindo em cima disso. Então não é só na teoria ali, né, no achismo de achar assim, nossa, eu vou colocar um programa aqui e vou ter resultados. Não, vocês Não, mensuram também os exato. dados e resultados de Sim, como que, por exemplo, um gestor vai mensurar esse isso. resultado na empresa. Isso é legal de falar, porque tem muita empresa que investe um dinheiro e depois de um tempo aquele programa acaba. E por que ele acabou? Porque não teve nenhum número acompanhando isso. Então vamos imaginar que a empresa tem a ginástica laboral. E no início teve 80% de participação. E passou 3 meses, reduziu 60% de participação, depois 50% de participação. Opa, o que está acontecendo? Né? É o horário, é o professor, é o tipo de aula, né? É o tipo de perfil do grupo. Para quê? Ajustar e continuar tendo participação. Porque essa participação, no caso, é a saúde física. Então, eu Total. preciso cuidar daquilo ali. Então, acompanhar esses números através desses relatórios mensais fazem diferença. Ah, depois que começou o programa aqui, tendo palestras mensais, depois que começou tendo a yoga, tendo a meditação, as pessoas estão relatando que elas estão se sentindo melhor, que elas estão mais satisfeitas. Está tendo redução dos pedidos de demissão. Então, é através dessa mensuração numérica e, claro, toda a visão subjetiva desse processo que mostra que está funcionando. Muito bom. E a gente está falando de um tema tão importante que é a saúde pessoal, mas também do trabalhador, né? A saúde no trabalho. Esse tema já é tão claro assim, já é claro para as empresas ou ainda é algo que muitas empresas não conhecem? Muitas empresas ainda não conhecem, outras conhecem, mas não praticam. Você sabe que às vezes a gente percebe, deixa aquilo ali quietinho, porque se mexer, muita gente vai se manifestar. Então você vê isso ainda nas empresas, deixa isso quieto, porque se mexer vai dar problema. Mas ela não percebe que o problema ali está crescendo, está Sim, acumulando. E sabe, às vezes você ter conversas mais abertas, sinceras e com orientação técnica ajudam muito. Você sabe uma coisa que tem atrapalhado muito a saúde mental das pessoas hoje? É a comparação. Tá? É a comparação. Quando você abre seu Instagram de manhã, eu vejo uma pessoa malhada, bronzeada, com roupas caras, passeando numa praia chiquérrima, com um carro importado. E aí você pensa, mesmo que às vezes no inconsciente, no subconsciente, cara, o que eu estou fazendo de errado? é quase que Né? involuntário esse Né? pensamento, né? Por quê que as coisas não estão funcionando assim para mim? Né? E vir com essa sensação de comparação, ela vai te jogando para baixo, se sentindo menos, se sentindo com pouco valor, com revolta mesmo, com angústia, com ódio. Gente, que são emoções, tá? Todos nós sentimos. Então, agir cada vez menos nesse processo de comparação com o outro, com a vida do outro, porque cada um está tendo o seu processo, cada um está tendo a sua história. Cada um está tendo a sua trajetória e muitas vezes você não sabe o problema que ele está passando em casa, no trabalho, que ele silenciou. Então, quanto mais você puder eliminar esse processo de comparação, melhor você vai viver. Muito bom. Então, dica excelente. Elimine o máximo possível esse processo de comparação. E Camila, a gente está compartilhando aqui esse assunto tão bom e você passando várias dicas, né, falando sobre empresas no plural. Hoje não é só a Camila que atende essas empresas, né? Como que é a estrutura do Grupo Posturar para atender essas empresas e clientes que vocês já têm e os próximos que ainda virão? Sim. Para cada área existe um especialista naquilo.
e eu gosto demais de trabalhar no início com esses especialistas, é a área da humanização. Para quê? Para que tenha uma experiência do cliente boa, né? O cara não pega só aquela 1 hora de atendimento nutricional, ele leva para ele a experiência boa que ele teve com a nutrição. Então, na Posturar, a gente tem psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, engenheiro de segurança, cada um criando o foco na sua área, mas lembrando que a gente está cuidando de gente, é gente com gente, sabe? Fazendo ela sentir bem, fazendo ela lembrar que aquilo faz sentido e principalmente estimulando a querer uma mudança de hábito. Você sabe que mudança de hábito não é fácil, né? Não, não Por é exemplo, fácil. a pessoa vai lá, se inscreve na academia. Aí depois da primeira semana começa a faltar um dia, faltar 2 dias, faltar 3 dias até deixar de ir. Então, a mudança de hábito, gente, ela leva tempo, consciência, repetição. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, envolvendo aí a disciplina. E é depois de um bom tempo que essa mudança começa a acontecer. Sabe o que que isso acontece? Porque mudar para o nosso cérebro gasta muita energia. Então ele Exatamente. fala assim: não, vai na academia hoje não. Não, come esse docinho sim, ele é fácil, tá na mão. Não quer gastar energia para mudar, porque mudar gasta energia. E aí você tem que fazer o quê? Rebater, né? Não, eu vou assim, mesmo sem querer, mesmo sem vontade, eu vou assim. Não, não vou me ceder a esse doce hoje, hoje não, né? E é nessa repetição, repetição, repetição que o cérebro começa a aprender uma nova maneira de viver. E aquele ali vai ser para ele um gasto de energia normal. E eu começo a mudar. E isso envolve todas as áreas da nossa saúde, tá, gente? É fácil mudar a área de saúde? Não é. Mas se, por exemplo, hoje você não faz nenhuma atividade física, cara, dá uma caminhada no quarteirão da sua rua. Tá? Muito bom. Acostumou? Dá 2 voltas no quarteirão da sua rua. Acostumou? Vai buscar o pão a pé. Tá? Acostumou? Dá uma voltinha na pracinha. Então percebe que é gradativo mesmo, sem ser brusco demais para não pesar tanto, mas já é uma mudança. Totalmente. Você deu duas dicas, aliás, uma dica é muito legal, né, sobre começar uma caminhada, correr em volta do Isso. quarteirão. Quais dicas você pode deixar aqui para o nosso público, para a pessoa começar a ter hábitos melhores? Aproveitando que a gente está aqui no início do ano ainda, fevereiro, o carnaval ainda vai acontecer. Então, quais são as dicas pós-carnaval aí que a pessoa pode colocar em prática? Primeiro não se pressione tanto, tá? Tem gente que faz aquelas 20 ações para mudança do início do ano e percebe no final que não cumpriu quase nenhuma e ficou frustrado por isso. Então não se pressione tanto, né? Coloque objetivos reais, possíveis de fazer e que realmente vão criar alguma mudança positiva para você, né? É pensar um pouco mais em você, sabe? Com mais carinho. Cara, eu posso tomar um cafezinho de tarde eu comigo mesmo, né? Eu posso ficar mais um minutinho no banho, relaxando, pensando, distraindo, né? Então você percebe, são coisas pequenas em que eu vou mudando pouco a pouco e vou me sentindo melhor. Sabe que eu gosto de falar uma coisa na palestra que é assim: quantos banhos em média você toma por dia? Fala aí, quantos banhos? Um ou dois, depende. Um pelo menos, hein, É, um gente? pelo menos, com certeza. Olha só, agora eu vou te perguntar, quantos banhos emocionais você toma por dia? Uau, Porque a pergunta gente, interessante. né? A gente vai lá, tira a sujeira do corpo, tira o suor, tira o odor. Mas quantas vezes no dia eu parei para limpar o que está entrando na minha cabeça, né? Aquelas palavras ruins, aquelas notícias perturbadoras, aquela pressão. Quantas vezes no dia eu tô tirando isso de mim, né? E a gente tem que fazer isso pelo menos uma vez no dia, né? Engraçado, eu achava que só eu gostava disso, mas às vezes eu tomo um banho assim que eu prefiro desligar. Às vezes até com uma luz mais apagada, assim, Exatamente. desligado de tudo. Porque até iluminação parece que interfere no Exatamente. nosso dia a dia, que a gente fica ligado o tempo todo com Sim. telas. E isso, então, realmente tem um impacto positivo. Faz todo sentido. Eu apago a luz, quer dizer, não estou prestando atenção em nada que está ao redor. Estou prestando atenção em mim. E aí Interessante. sinto, sabe? Porque tem gente que não sente tomando banho. Sinto o banho, sinto a água caindo, qual hora tá doendo, qual hora tá pesada, vou deixar a água cair aqui mais um pouco e pensar como foi meu dia, né? O que eu não devo guardar desse dia? Eu vou eliminar mesmo. Alguém foi lá e falou uma inverdade sobre mim. Ah, você é preguiçoso. Ah, você não faz nada. Você entrega tudo errado. É uma verdade? Não. Então, eu a elimino. Eu não deixo ela ali acumulando em mim. Porque quando mais eu deixo acumular, mais lixo tá ali e mais problema começa a gerar. Então, gente, é isso, sabe? Sem pressão, sem uma cobrança absurda, mas coisas pequenas que eu posso fazer por mim por dia. Legal, então tá muito ligado ao autoconhecimento. A pessoa se conhecer melhor e viver até de forma mais leve, né? Pelo que eu tô entendendo. É autocuidado e autorresponsabilidade. Né? Muito bom. A autorresponsabilidade é assim, gente.
A minha saúde mental depende de mim. Minha saúde física depende de mim. E por mais que o outro queira meu bem ou queira meu mal, sou eu que vou praticar. Né? Excelente. Então, é essa consciência de autorresponsabilidade. Eu tenho responsabilidade sobre mim e autocuidado. Sou eu que vou me cuidar. Eu posso receber apoio externo, mas parte de mim. Tá? Muito bom. E Camila, você deu algumas dicas aqui para o dia a dia pessoal. Agora, eu também quero algumas dicas sobre o dia a dia profissional. O que a pessoa pode mudar no dia a dia dela, seja no home office ou local, né, na empresa? Eu acho que se acordar e pensar que você pode agir com pessoas de uma maneira boa, independente do que vem dela, do outro, melhora o seu dia. É como se fosse energia, sabe? Já sentiu pessoa que você fala, nossa, que energia pesada? Sim. Nossa, Nossa. entrei lá, fiquei com dor de cabeça, me deu um desânimo, assim, parece que eu fui atropelado. Então, quando a gente acorda e fala, pera, a minha energia tem que estar boa, eu tenho que estar para cima, né? Eu tenho que estar feliz, independente do que eu vou receber. Então, é o primeiro dar, né? É o primeiro doar. E depois o receber ou não, mas é o doar. Tenha certeza, quanto mais você doar, esse receber vai vir algum dia. Então, eu chegar no trabalho, por mais que as pessoas estejam de cara fechada, emburrada, amargurada, eu posso estar bem, né? Que eu posso mudar a energia daquele lugar. Então, pense nisso primeiro. E não é só no trabalho, é na nossa vida, né? Se eu chego numa padaria, eu posso cumprimentar uma pessoa. Totalmente. Né? Se eu chego no açougue, eu posso trocar uma ideia. Sabe essa coisa que as pessoas ficam falando assim: ah, você tem que andar com as 5 melhores pessoas para você melhorar? Há uma ilusão em relação a isso. Não é 5 melhores pessoas, gente, que tem grana, ou que tem cargo, ou que tem casa em praia, não é isso. É 5 pessoas que me fazem sentir bem, que Legal. são influências na minha vida, que me geram bem-estar. Você sabe que existe uma palavra que chama ambiência? Ambiência é aquele ambiente que eu estou sempre nele. E isso tem grande influência sobre o meu comportamento, sobre os meus pensamentos, sobre os meus projetos. Então você pensa em que ambiência eu estou. Né? Independe de cargo, independe de dinheiro. Né? Está sendo prazeroso estar aqui? Ou aqui está envolvendo um tipo de conversa que vai me perturbar? Que envolve violência, que envolve traição, que envolve mentiras. Né? Então, pense nisso na hora que você está se relacionando nesses lugares, que você vai sentir melhor. Muito bom. A gente já falou então sobre dicas pessoal, profissional. E agora vamos deixar alguma dica também para os gestores dessas empresas, né? Ou a área responsável, como que eles podem produzir um ambiente melhor, além, é claro, de ter uma assessoria, um contato com o grupo Posturar, que eles já podem aplicar no dia a dia. Tá. Cara, uma vez eu assisti um podcast do Abílio Diniz, ele falando assim que o sucesso de uma empresa depende do programa de gestão. E gestão significa processos e pessoas. Processos e pessoas. Processo significa métodos, técnicas e pessoas, né? Então, um gestor, ele está preocupado, sim, com o resultado, com a produção, com o cliente, mas ele olhar para as pessoas como pessoas, né? Às vezes, você bate o olhar em alguém e viu que ele tem uma tristeza, que ele tem uma amargura, que ele está com alguma situação de raiva. Conversa, troca uma ideia, né? Pergunta, posso ajudar de alguma maneira? Está acontecendo alguma coisa? Né? É pessoa com pessoa. Então, eu acho que essa visão da Abelha faz todo sentido. Olhar para as pessoas como pessoas. Camila, a gente já abordou vários temas aqui, indo para a conclusão desse episódio, mas a gente precisa de falar um tema muito importante sobre a cultura organizacional. Como que o grupo Posturar auxilia as empresas nessa área? Tá? É sempre que uma empresa nos procura relatando que está tendo algum problema de relacionamento, problema de saúde mental, ou as pessoas estão muito afastadas, muito desmotivadas. Eu sempre busco saber primeiro qual a cultura daquele lugar, como eles disseminam isso, né? O que que é abordado. E claro, não é só verbalização, tá? Tem pesquisas, tem questionários, tem observação, tem entrevistas diretas, e aí se levanta o problema. E muitas vezes a gente percebe, há uma falha em comunicação, há uma comunicação mais agressiva, ao dizer e não fazer, ou ao dizer e fazer ao contrário. Há muita diferença entre culturas de empresas, por exemplo, que são familiares. Quando uma empresa é familiar, ela leva a cultura da família para dentro da empresa. Quando é uma cultura de sócios, então eles estão alinhados em valores para aquilo disseminar ali dentro. Ah, é uma empresa que foi comprada por outra, então está agora com a nova visão espanhola, com a nova visão francesa. E ter esse levantamento inicial
Faz toda a diferença num programa de saúde mental, num programa de saúde social. Porque não adianta você bater de frente com a cultura que já está instalada. E mudar essa cultura também é um processo, tá? Porque primeiro você tem que mudar a cabeça desse topo da pirâmide, né? Não adianta eu começar nessa base do operário e chegar no meio e isso travar. Então a gente começa a mudar de cima para que isso se espalhe por toda a empresa. E é possível de se realizar. Só que tem empresa que visualiza assim, vou dar uma palestra e vai resolver nosso problema aqui. Não, né, gente? Não Tem é. coisas que estão sendo enraizadas há 10 anos, 15 anos. Então leva um tempo, é um trabalho mesmo, para que se perceba a mudança. Excelente abordagem. E quando você fala, por exemplo, sobre empresas, né? Existe algum segmento específico que o Grupo Posturar atua ou são vários segmentos? Não, onde tem gente, nós estamos indo. Então tem o ramo siderúrgico, mineração, telemarketing, tecnologia da informação. Então, onde existem pessoas trabalhando, há a possibilidade do adoecimento, como há também questões envolvendo pouco engajamento, enfim. Então, ela detectou alguma necessidade de melhoria, ou não detectou um problema, mas quer melhorar o que já existe, nós estamos lá atendendo. Muito bom. A gente comentou aqui bem no início do podcast desse episódio que o Grupo Posturar começou em São Paulo. Mas para Isso. quem é daqui de BH, quem está assistindo o BH Podcast, se ele quiser entrar em contato com vocês, ele liga para São Paulo, como funciona? Tá. Então, a Posturar começou em São Paulo, mas como eu sempre dei aula em pós-graduação, acabei conhecendo profissionais de outros estados e formando equipe em outros estados, e isso disseminou pelo Brasil. O mesmo acontece aqui em Belo Horizonte, nós temos agora a nova unidade aqui em BH. Eu até fiz uma foto lá no mercado com um queijão na minha frente, mostrando, estamos aqui. Na Raja também. Pode entrar em contato pelo nosso e-mail, posturar@posturar.com.br. No nosso site tem o link lá para entrar diretamente no WhatsApp. E lógico, é importante ter essa conversa prévia com a empresa para enxergar essa necessidade e depois criar uma proposta personalizada mesmo. Camila, muito obrigado por todo esse conteúdo sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida, tanto no meio pessoal quanto o profissional. E para você que está assistindo esse episódio do BH Podcast, a gente vai deixar aqui logo abaixo o Instagram, @Grupo Posturar, e também os meios de contato através desse QR Code. Então acesse, entre em contato, indique para o seu gestor, indique para a sua empresa, e eu espero que esse episódio seja muito útil para você. Várias dicas como melhorar a sua postura e como melhorar também a sua saúde mental. Então, Camila, muito obrigado, viu, pela participação aqui no BH Podcast. Eu que agradeço. Um abraço de saúde para vocês. É isso aí, até o próximo episódio e até mais.